Olá pessoal da Uniplan, Botucatu, disciplina de Economia e Negócios, tá? Mais um daqueles vídeos que eu faço e a gente vai resumindo aí os capítulos da apostila. Hoje vamos falar um pouquinho do capítulo 5, que ele fala do sistema capitalista e dos mercados, tá? Então vamos lá. A primeira definição importante que a apostila nos traz. O que é o mercado? Então o mercado é o local onde ocorrem as trocas. Então, onde tem empresas vendendo e consumidores comprando, tá? O mercado ele pode ser um local físico, tá? E ele pode ser um local virtual, principalmente aí com o advento da informática, da tecnologia da informação. Então, isso possibilitou a criação de mercados virtuais, tá? Falando um pouquinho aí, ó, sobre as estruturas de mercado, tá? Então esses mercados eles podem ser concentrados ou não concentrados, tá? E dentro dessa discussão a gente tem então quatro estruturas de mercado aí basicamente, tá? E como é que variam essas estruturas de mercado? Então são três características que variam para eu definir ou para eu classificar a estrutura de mercado. Primeiro, o número de empresas que compõem determinado mercado, o tipo de produto que é ofertado ou né, que acontece as trocas aí nesse mercado e se existem barreiras para a entrada de novas empresas nesse mercado, tá? Então, as quatro estruturas básicas que nós temos aí são concorrência perfeita, o monopólio, a concorrência monopolística e o oligopólio, tá? Primeira dela, a concorrência perfeita, é classificado, ou podemos dizer que é um mercado em que nós temos um grande número de vendedores, tá? Então, tenho muitas empresas ofertando o mesmo produto, tá? E muitos consumidores, tá? Então, dessa forma, como eu tenho várias empresas, está bem pulverizado aí as empresas que ofertam determinado produto, a gente tem aí leis, o mercado, tá? A concorrência entre elas acaba regulando os preços. Então eu não tenho aí preços muito altos ou muito baixos. Eles costumam ser aí heterogêneos, vamos dizer assim, tá? Eu não tenho muitas variações, né? Porque a concorrência ela é maior. A concorrência influencia bastante, né, aí na definição do preço, tá? Então, ó, além de ser composto por muitas empresas, quais outras características do mercado aí de concorrência perfeita? Tenho muitos compradores, tá? Então, muitos vendedores e muitos compradores, tá? O meu produto ele é mais homogêneo, ele é bem diversificado, então várias empresas conseguem fazer esse produto. O mercado ele é mais transparente. Eu tenho liberdade de agentes econômicos, tá? Eles que vão fazer essa regulação de preços e é um mercado aí bem dinâmico, tá? Quando eu tenho, quando eu tenho aí um exemplo, tá? O setor de hortifruti granjeiro, principalmente as feiras, podemos dizer assim, eu tenho um sistema aí de o mais próximo possível da concorrência perfeita. A gente não tem assim muitos exemplos de concorrências perfeitas, porque mesmo dentro da economia, as empresas agora as maiores começam a comprar as menores e se formar aí corporações mais fortes, né? Então, por exemplo, a Ambev, né? Ambev antes era Brahma, Skol de uma empresa e a Antártica de outra, né? Se fundiram e formaram uma outra, então ela acaba diminuindo o número de players ou o número de empresas disputando esse mercado. Então, um exemplo assim mais típico seria uma feira de rua, tá? Se você for numa feira de rua, você vai ter várias barracas, essas várias barracas muito provavelmente vendendo produtos iguais ou similares, e a média de preço não diferencia muito. Tem uma variação, mas não tem uma variação tão alta aí, tá? Isso é um mercado não concentrado. Aí dentro dos mercados concentrados, tá? Então o oposto da concorrência perfeita, tá?
é o mercado concentrado, ou seja, nós temos uma única empresa que ela domina inteiramente a oferta de produtos, né? E do outro lado nós temos os consumidores, tá? Para que tenha esse tipo de mercado, é preciso que existam barreiras, tecnologia empregada, tá? O capital que tem que ser investido para construir esse tipo de empresa. Então, são algumas barreiras aí que impedem a entrada de novos competidores, tá? É, no Brasil é proibido a ideia do mercado concentrado, o monopólio, tá? Então acho que eu não citei anteriormente, tá? Mas é o mercado de monopólio. Eu não posso ter monopólio, apesar que no Brasil nós temos algumas empresas estatais sob a justificativa de ter que criar uma infraestrutura do governo, que são aí que elas detêm a exploração exclusiva de alguns mercados no país, tá? Mas a legislação brasileira ela não permite, tá? Então os únicos monopólios permitidos por lei são os estatais. E aí o grande exemplo, ou dois grandes exemplos, é a Petrobras, tá? E os Correios, né? Então são dois exemplos aí de monopólio que nós temos aqui no Brasil, tá? Um outro mercado concentrado é o mercado do oligopólio, tá? Nesse, eu não tenho uma só empresa, mas eu tenho poucas empresas, tá? Então eu vou ter aí um número bem limitado de empresas que vão dominar aí a oferta do mercado. Um exemplo desse tipo de indústria é a indústria automobilística. Então nós temos aí questão de 7, 8 marcas de veículos, apesar que agora tem aparecido um pouco mais nas empresas estrangeiras, tá? Mas aí nós temos um número limitado de empresas, tá? Como a automobilística e a indústria de bebidas, tá? Então temos poucas empresas que acabam tratando aí da oferta de alguns segmentos de produtos, tá? Então aí, ó, nesse oligopólio, tanto as quantidades ofertadas quanto os preços são fixados entre as empresas, mais ou menos assim, né? E muitas vezes por meio de conluios ou cartéis, tá? Então as empresas acabam aí combinando, muitas vezes elas chegam combinando preços, tá? Aqui na cidade nós temos aí algumas situações, tá? Então se vocês repararem, na cidade de Botucatu nós temos algumas situações, em outras cidades provavelmente nós vamos encontrar outras, né? Que acabam grupos em determinados segmentos, eles acabam tendo aí uma influência, eles dominando aí determinados segmentos e aí acaba limitando um pouco a concorrência, tá? Um exemplo aqui, ó, de oligopólio são, por exemplo, as empresas de telefonia no Brasil, né? Então hoje nós temos 4 empresas que concorrem aí pela oferta de serviços de telefonia no Brasil, tá? Então elas acabam. Vejam que, por exemplo, os planos entre as operadoras, eles não diferenciam. O preço é mais ou menos a mesma coisa, a faixa de preço, tanto de recarga quanto de planos aí pós-pagos, tá? E o pacote de benefícios, às vezes ele varia uma coisa, uma apresenta mais voz, outra apresenta um pouquinho mais ali internet, tá? Outra é SMS, que já está caindo em desuso também, mas vejam que o nível de produtos, assim, de preços, né, eles não variam muito não, tem alguma diferenciaçãozinha aí de produto, tá? E aí nós temos também no mercado concentrado a concorrência monopolista, tá? É um intermediário entre a concorrência perfeita e o monopólio, mas ele não chega a ser um oligopólio, tá? Então a gente tem um número relativamente grande de empresas, elas concorrem, tem uma forte concorrência, tá? Porém elas competem em segmentos muito específicos aí de produtos, tá? Ou seja, eles vão diferenciando alguma coisinha aí no pacote de serviços, tá? Um exemplo desse tipo de mercado de concorrência monopolista é, por exemplo, a rede de fast food Burger King e McDonald's. O produto deles são muito similares, tá?
tem a questão do sabor, que aí, né, muda de uma pessoa para outra. Mas o produto em si, o conceito do produto, ele é mais ou menos igual, tá? Qual que é a diferença que a gente tem aí? Preços, talvez, também não muda tanta coisa. Embalagem, um pouco de propaganda, a proposta de entrega do produto, tá? Então é um mercado aí. Vejam, são poucas empresas, estamos falando de duas empresas que concorrem, e concorrem aí com bastante vigor, mas é, mas sem outras várias empresas. Aí nós temos, aí lógico, depois nós temos as empresas menores que também competem, né? Então, um Disque de repente, né, que compete com elas, mas não compete no mesmo nível, vamos dizer assim, tá? Um outro exemplo aí, a Coca-Cola e a Ambev, né? Então são duas empresas que polarizam aí o segmento de bebidas, tá? E elas aí acabam ditando mais ou menos as regras desse segmento. Tá? Na apostila depois ele dá uma tabelinha, um quadro 3, que ele resume todas essas características e depois ele vai falando como é que foram criadas essas estruturas de oligopólio. E elas partem aí do princípio que foi gerado, foi acumulado aí uma série de recursos financeiros, tá? Pelos donos aí de terras, né? Até mesmo a gente pode comparar aí com os países, né? Na época de colonização, então eles adquiriram um certo poderio financeiro e aí com esse recurso eles acabaram criando aí os oligopólios, tá? Foram criando, investindo esse valor nas empresas, né? Criando as empresas, as indústrias e foram dominando aí esses mercados. E basicamente assim que surgiram os oligopólios, lógico, uma visão bem simplista e bem direta, tá? Dentro desse nascimento dos oligopólios, eles começam, a apostila traz aí as contribuições do Marx e do Engels, tá? Para analisar a questão de capitalismo. E aí eles criticam a questão de acumulação de riquezas, tá? Da má distribuição dessas riquezas, e aí eles começam aí a pontuar o seu ponto de vista deles sobre essas situações, tá? Pessoal, resuminho aí, ó, de 12 minutos mais ou menos, só pontuando os principais pontos aí do capítulo 5 da apostila de Economia e Negócios da Uniplan, tá? Espero que esse material ajude vocês e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau, pessoal!